Hello, sexto ano, tudo bem com vocês? Deixa eu vir aqui para mais uma aula do quarto bimestre. Nossa, eu coloquei de cabeça para baixo. É sexto ano, módulo 4, os antigos romanos. Então, a nossa primeira aula do módulo 4. A gente vai falar aí sobre esta civilização tão legal. Eu gosto muito de falar sobre a civilização romana. Então, a origem dessa civilização. A região do Lácio, na península da Itália, possui numerosos rios e um extenso litoral banhado pelo mar Mediterrâneo. Essa região era habitada por muitos povos que mais tarde deram origem à civilização romana. Ao norte da península viviam os lígures, que eram nativos da região. A costa ocidental, por sua vez, era habitada por povos de diversas origens. Eles migravam para essa região devido ao solo fértil e à facilidade de navegação pelo rio Tibre, e o relevo montanhoso auxiliava na defesa das aldeias. Monarquia. Roma era um império monárquico. Então, a organização política, o governo de Roma ficou a cargo dos reis, que impuseram a monarquia como sistema político. Na monarquia romana, o rei era o governante supremo, responsável pelo controle administrativo, judicial, militar e religioso. A sociedade era dividida em 4 grupos principais. Os patrícios, que eram os fundadores de Roma, os patrícios, eles se diziam descendentes das famílias fundadoras e faziam parte aí do Senado. O Senado era o conselho responsável entre as atribuições por indicar novos reis em caso de morte do governante. Eles eram os únicos que participavam das decisões políticas. Logo depois tinham os plebeus, homens livres e não livres que não possuíam direitos políticos e eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Então os plebeus eles formavam essa massa de trabalhadores, que aí os agricultores, os artesãos, os comerciantes, grande parte deles era descendente de famílias estrangeiras. E na época da monarquia de Roma, não tinham nenhum direito para a participação política. Os clientes eram dependentes dos patrícios, que lhes davam proteção e trabalho em troca dos seus serviços e dos votos nas eleições. Os clientes, por sua vez, compunham uma camada intermediária. Eles eram plebeus que, em troca de auxílio econômico, prestavam diferentes serviços a um patrício, ao qual ele era fiel e devia não só fidelidade, como respeito. E a gente tem também os escravos, que eram os prisioneiros de guerra. Em sua maioria, os plebeus endividados também constituíam essa camada, que não era uma camada muito grande, não existiam muitos escravos, não era uma camada da sociedade muito expressiva. Então essa é a sociedade romana: os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Queda da monarquia. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a queda da monarquia. O sistema monárquico de Roma, ele vigorou até 509 a.C., quando um grupo de patrícios se revoltou contra o rei Tarquínio II. Esse rei havia feito algumas concessões a alguns plebeus, que permitiam exercer maior participação na política. E
Os patrícios ficaram descontentes com essa atitude. Então, esses patrícios expulsaram da cidade o rei, juntamente com todos os aristocratas de origem etrusca que ali habitavam, e derrubaram a monarquia. Implantaram, então, o regime republicano em Roma. Como que é esse regime republicano? Com o fim da monarquia, a elite patrícia assume o poder político em Roma, e o Senado torna-se, então, o órgão mais influente, principalmente no período no começo, no início ali do período republicano, que o Senado era constituído unicamente por patrícios. Ao longo da República de Roma, os plebeus foram aos poucos conquistando alguns espaços políticos e formaram então algumas assembleias e criaram alguns cargos e conquistaram alguns direitos. Então, entre nas instituições republicanas e nos cargos públicos, fica dividido da seguinte forma: os principais órgãos de administração republicana. Então, a gente tem o Senado, que é o principal órgão da República Romana. O Senado, ele fiscalizava a ação dos magistrados. Quem são esses magistrados? São os funcionários que detinham cargo político. Eles eram investidos de autoridade e participavam aí da administração pública. E fiscalizava a ação dos magistrados e dos administradores das províncias conquistadas por Roma. A Assembleia Centurial tratava de assuntos relacionados à guerra e aprovava ou rejeitava as propostas dos magistrados e também elegia os magistrados superiores, os cônsules, preletores e os censores. A Assembleia Curial tratava principalmente de assuntos ligados a cultos religiosos, uma vez que Roma ele é um estado politeísta, então são vários deuses que são adorados aí em Roma. E também a Assembleia Tribal aprovava ou rejeitava as propostas dos magistrados e era responsável por eleger os magistrados inferiores, edis, questores e os tribunos. Nessa outra tabela, a gente tem os cargos na República Romana. O cônsul é o mais alto deles. Em número de 2, eles eram os principais magistrados romanos. Eles exerciam o cargo por 1 ano. Presidiam o Senado, comandavam o exército em caso de guerra e garantiam a execução das leis. O pretor, que era encarregado da aplicação da justiça. O censor, que calculava a riqueza do cidadão e determinava quem podia compor o Senado. O ditador, eleito pelo Senado em situações de crise, ele assumia a administração do Estado e do comando do exército. O edil, que é um inspetor responsável pelo funcionamento e conservação dos edifícios públicos. O questor, que cuidava do tesouro público e da arrecadação de impostos. E o tribuno da plebe, que defendia os interesses da plebe no Senado. Então, galera, a gente vai ficar por aqui. Vou passar uma atividade para vocês. A atividade está no módulo 4. Então, vocês vão pegar o módulo 4, que nós já iniciamos aí o módulo 4. E a atividade está na página 19. São 5 perguntas que vocês vão responder. Eu vou corrigir essas atividades na live. E qualquer dúvida que vocês tenham, vocês anotem para a gente poder esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem na nossa live de terça-feira, ok? É isso, galera. Beijo para vocês. Não esqueçam de postar a atividade. Não adianta fazer a atividade e não postá-la. Então vai tá lá bonitinho. Artes, quarto bimestre. Artes não, história, quarto bimestre.
você vai postar, página 19, as suas respostas, tá ok? Beijos, qualquer dúvida, pode me procurar. Fala aí, galerinha, beleza? Professor Igor na área aqui, quanto tempo, né? Passando aqui para deixar um abraço para vocês e mais uma atividade. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira que exige mira, precisão e coordenações. Como sempre, precisamos de alguns objetos. Hoje eu preciso de um balde, uma boca grandona, o balde. Eu tenho um recipiente menorzinho, com a boca um pouquinho menor, e um outro recipiente, com uma boca um pouquinho menor também. São os 3 níveis, você pode colocar quantos níveis você quiser. Eu só peguei esses 3 aqui para mim exemplificar a brincadeira para vocês e vocês poderem fazer aí na casa de vocês, tá bom? Como sempre, tem que ter alguma premiação e alguma prenda a ser pagada. Então coloque aí vocês mesmos as prendas e as premiações que vão ser feitas aí ao terminar a brincadeira. Como é feito? A pessoa que está com o recipiente vai tentar pegar os objetos. Vou mostrar para vocês nos 3 objetos. Aí, ó, objeto grande, certo? Vou para o objeto menor. Aí, objeto menor e vou para o outro objeto, menor ainda. Isso. Aí, então a nossa brincadeira é essa, certo? Quanto mais recipiente você tiver, melhor. Eu fiz aqui com bolinhas de papel, mas pode ser feito com tampinhas de garrafa, pode ser feito com qualquer outra coisa, bolinhas de gude, qualquer outra coisa, certo? Essa é a atividade que o professor vai passar hoje para vocês e na próxima aula passo outras atividades, beleza? Tchau, tchau, gente. Valeu, um abraço.